Olá, então, bem-vindo mais uma vez ao nosso curso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre medidas de controle na prevenção do coronavírus. Essa aula é sobre controle de engenharia e nós vamos dividi-la em parte 1 e parte 2. As medidas de controle, elas podem ser mais simples ou mais complexas, né? Nós temos alguns exemplos aqui, nós podemos controlar a ventilação do ambiente, seja abrindo janelas e portas, ou utilizando aparelhos para isso. Podemos também instalar serviços drive-thru nos locais de comércio, como já foi feito em algumas cidades, onde a pessoa chega com o carro e apenas pega o produto, não precisaria ali adentrar a loja e causar uma aglomeração. Isso também é uma medida de controle de prevenção. Podemos usar barreiras, que podem ser escudos plásticos ou barreiras de vidro, para que impeçam ali que gotículas e que as pessoas expelem, né, cheguem no funcionário que está atendendo. Então, vamos começar falando sobre as medidas de controle mais caras. Vamos falar, então, sobre controle de engenharia para trabalhos com alto potencial de exposição ao Covid-19. Nesses locais, então, nós precisamos ter um controle bem avançado, para que o funcionário ou a pessoa que trabalha ali seja mais seguro possível para ele no local, né? Então, nós temos, por exemplo, quartos de isolamento, né? E esses quartos de isolamento, eles podem ter pressão negativa. No caso, para doenças infecciosas, isso é muito utilizado em hospitais, né? Podemos também utilizar cabines de segurança biológica com filtros de alta eficiência, como o filtro EPA, e sistemas de radiação UV. Então, falando sobre os quartos de pressão negativa, aqui nós temos um exemplo, né, um pequeno modelo. Ali está um aparelho, né, ele puxa o ar da sala, pode ter exaustão ou não, depende do aparelho, né, e manda para fora esse ar ali, e causa ali uma pressão negativa no quarto. Causando essa pressão negativa, o ar que está fora desse quarto, ele entra, mas o ar que está dentro do quarto não sai para os locais que tem pressão maior, como, por exemplo, corredores ou ambiente externo. E a gente sabe que, seguindo o fluxo natural, né, o ar vai do local onde tem maior pressão para o local que tem de menor pressão, para tentar ali se igualar. E nunca o contrário. Então, dessa forma, a gente mantém o paciente dentro desse quarto, né, e todos os micro-organismos ali, né, num ambiente bem controlado. Então, esse micro-organismo não vai sair deste quarto. Vocês percebem ali que existe ali uma ilustração do vírus, né, entrando ali no aparelho. Isso é para exemplificar que ele tem uma filtragem, né? Normalmente esses aparelhos eles têm um filtro EPA, que é aquele filtro de alta eficiência. As cabines de controle biológico, elas também utilizam, né, um fluxo de ar, para que dentro ali da cabine, naquele espaço ali delimitado, o ar não saia para fora também, não leve micro-organismo para fora. Isso não exime a pessoa de utilizar EPI, né, utilizar equipamento de proteção individual, enquanto está trabalhando naquela cabine, né, com materiais biológicos. Às vezes essa cabine também possui a luz UV, que seria ali para matar, né, micro-organismos depois ou durante o processo, depende. Essa luz UV, ela age diretamente sobre o material genético, seja ali vírus ou bactéria, né, acabando ali por matar esses micro-organismos. Como ela age no material genético, nós também devemos nos prevenir, né, quando trabalhamos com luz UV.
ela pode causar câncer de pele, até mesmo afetar a visão, né? Então, por isso a gente tem que tomar um cuidado com a luz ultravioleta. Existem outros modelos de controle, né, que são administrativos, que a empresa pode fazer, né, para que os funcionários se sintam mais seguros. E não é porque é uma coisa barata de se fazer que não vai ser funcional, não vai ser efetivo. Podemos, por exemplo, ter na empresa uma política que determine que trabalhadores doentes fiquem em casa, né? Isso já estabelece ali uma margem de segurança com relação aos outros trabalhadores. Para isso, eles precisam, obviamente, ter um programa de home office, né? Minimizar o contato entre trabalhadores e clientes, isso é importante, né? Interrompendo viagens não essenciais, e limitando o número de trabalhadores que estão ali para fazer um trabalho num local de alta exposição, isso também é muito importante. Além disso, treinamento. Treinamento é essencial para que a gente se previna contra o coronavírus. Aqui nós temos um exemplo, né, medidas de controle administrativo, a gente pode ver ali as cadeiras que foram ali selecionadas para que ninguém possa sentar nelas, isso já mantém um distanciamento, ou até mesmo nas filas, né, locais marcados em filas, onde as pessoas ali mantêm distância uma da outra. A gente pode incluir ali, para fazer isso, né, marcação no chão, cartazes, né, mostrando ali, olha, fique a 1,5 m de distância, né, cordas ou móveis, o que você que pudesse ser utilizado, né, na verdade. E, de qualquer forma, mantém uma distância entre uma pessoa e outra. Logicamente que essas políticas devem ser respeitadas, né, não adianta a pessoa ali colocar um objeto dela ali na marcação do chão e depois aglomerar todo mundo ali na parte é, da bancadinha ali, sentadinha ali na calçada, por exemplo, como já vimos fotos em alguns lugares a respeito disso, né? Então, para isso, a empresa deve pensar, né, no conforto da pessoa. Ela tem um lugar para sentar, né, para que ela não evite ali a marcação no chão e se aglomere em algum outro local. Ela está protegida das intempéries, né? Isso é importante também a gente pensar. Então, para que tudo isso seja possível, a empresa ela tem que encorajar os trabalhadores, né? Então, primeiro, ela não pode punir o trabalhador que ficou doente e resolveu ficar em casa. E adotar políticas de reuniões à distância, como e-mail e telefones. Teleconferências, hoje em dia, isso é muito fácil. Falando de medidas de controle e prevenção, nós não podemos excluir os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos, eles são a última linha de defesa do trabalhador. Portanto, eles devem ser utilizados quando as outras medidas não oferecem segurança suficiente para ele contra o Covid-19. Olá, nós adotamos outras medidas, mas isso não é suficiente, então você tem que usar um equipamento de proteção individual. Também existem outros quesitos onde o equipamento de proteção individual deve ser utilizado, como enquanto medidas de proteção ainda estiverem sendo instaladas na empresa, ou para atender situações de emergência, mas o mais comum seria ali quando sabe-se que, mesmo com todas as medidas adotadas, o trabalhador ainda não está seguro. Então, ele precisa usar um equipamento de proteção individual. O empregador, então, adquirir o equipamento correto para que seja entregue para o trabalhador. Ele tem que fiscalizar, tem que exigir o uso desse equipamento, tem que fornecer somente um equipamento de proteção aprovado, né, que tenha ali o seu certificado de aprovação, que é um númerozinho que tem no equipamento, que deve estar lá com a sua validade.
Também deve ser orientado o trabalhador como utilizar esse equipamento. Não adianta apenas distribuir o equipamento. Treinamentos são necessários, senão o trabalhador não vai conseguir utilizar da maneira correta. Além disso, quando a gente se trata ali do Covid-19, né, existe um risco na paramentação e desparamentação, principalmente na desparamentação do equipamento de proteção individual, onde a pessoa pode se contaminar. Então, o treinamento é de extrema importância. Nós temos que substituir imediatamente os equipamentos de proteção individual que estejam com algum problema, sejam danificados ou com sua eficiência ali em questão, né, em questionamento. E também é necessário que sejam adotadas medidas de higienização, manutenção e guarda desses EPIs. Então, os trabalhadores têm que ser instruídos em como isso deve ser feito e a empresa tem que ali avaliar como vai fazer essa higienização dos equipamentos. Exames são importantíssimos, né, exames médicos, seja ali de admissão ou seja de monitoramento periódico, são importantíssimos com relação à área da proteção respiratória. Então, quem utiliza máscara, né, aqui nós vamos usar o termo correto, que é respirador, quem utiliza o respirador, são máscaras mais robustas, né, que tem ali o seu filtro e tem uma vedação. Esses trabalhadores, eles devem passar durante esses exames por um exame de espirometria, né, onde ali vai ser feito a avaliação da capacidade pulmonar da pessoa. Porque apesar do ar ali ser respirável, né, ele vai ser filtrado, a pessoa vai conseguir respirar dentro daquela máscara, existe ali uma certa dificuldade, né, uma pequena dificuldade por conta do filtro e todo o processo até o ar chegar na pessoa. Então, pessoas com problemas de respiração, que tem ali o seu pulmão comprometido, podem, né, com essa pequena dificuldade do respirador, desenvolver ali um mal-estar ou até mesmo vir a desmaiar, né? Então, é preciso saber se a pessoa pode utilizar o respirador. E, obviamente, né, quando se fala de trabalhos em que esses respiradores são utilizados como mineração, né, ou algum outro local onde exista ali uma poeira que pode ali causar uma doença ocupacional no pulmão da pessoa, esse monitoramento é muito importante para saber, né, se a pessoa desenvolveu ali alguma doença no pulmão e se o respirador está sendo utilizado da maneira correta, se está sendo eficiente aquela medida adotada ou se precisarão de outras medidas. Vamos parar aqui nessa aula e a aula 2 continuaremos falando sobre os respiradores.